Vamos agora falar sobre alimentação no carnaval. Mais uma vez, nossa nutricionista Elaine de Pádua está com a gente. Bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Sempre tudo ótimo. A gente sabe que, primeiro, a temperatura está altíssima no Brasil todo. Muito quente, né? Demais. Não dá para pensar em comer coisas muito pesadas e gordurosas, não, exatamente. Até porque você vai ter uma dificuldade, principalmente se você não tomar líquido, você vai desidratar com mais facilidade. E alimentos gordurosos também não vão colaborar em nada. Então, primeiro, a injeção de líquidos tem que ser uma injeção intensa, né? Uma ótima hidratação, até porque a perda via suor de eletrólitos, então de sódio, de potássio é enorme. Então, para isso a gente vai ter que tentar repor de uma forma bem natural e alimentos que vão te dar energia. Agora, lembrar, gente, que a bebida alcoólica desidrata mais ainda esse corpo, né? Exatamente, desidrata, causa uma retenção de líquido também. E por isso, e ainda você vai fazer o seu fígado trabalhar de uma forma muito intensa, o que também pode favorecer aí um monte de outras coisas. Até porque se esse fígado trabalha de uma forma intensa, você vai metabolizar o álcool de uma forma mais lenta e com isso você vai ter dor de cabeça, você pode ter vários outros incômodos durante uma festa que é tão bacana, você tá bem, se sentir bem, não é? Mas tem que estar bem, tem que estar saudável, né? Exato. Vamos começar aqui, ó. A gente tem umas dicas aqui antes de você sair para você curtir o carnaval, como se alimentar, né? Exato, que aí vão ser os alimentos energéticos que vão te dar energia para aguentar aí toda a folia durante esses 4, 5 dias que você vai brincar. Então, nesse caso, a gente vai preferir alimentos saudáveis, mas que vão dar essa energia extra. Então, nós temos aqui a banana com a canela, que você sempre fala. Por que a canela? Porque a canela vai deixar os níveis de glicemia bem equilibradinhos. Não vou ter tanta liberação de insulina e não vou ter pico de glicose. Então, nesse caso, é um ótimo carboidrato para aguentar aí esses dias. Aqui a gente tem... Seria um lanche, tipo um lanche natural? Um sanduíche. De preferência, aqui, preferir uma proteína com baixo teor de gordura. Um pão integral também com um teor maior de fibras. E aqui, nesse caso, tomar cuidado só com maionese, com alimentos que vão ter também um teor muito grande de gordura. Então, vamos tentar usar ricota, cottage. Um creme cheese? Um creme cheese seria perfeito. Até um requeijão mais saudável aqui também poderia fazer parte aí dessa pastinha. Tá. Aqui o que é? São torradinhas? Aqui são torradas integrais, que aí você pode brincar e, de repente, aqui também você pode fazer aqueles chips de mandioquinha, de batata. São tão gostosos, exato, né? Batata doce, mandioquinha. E aí esses chips você pode assar em casa, prepara e coloca no seu pacotinho também para levar. Você pode consumir tanto antes quanto durante também. Aqui é uma geleia? Uma geleia. Então a geleia também vai ser uma ótima fonte de energia. Nesse caso, o ideal seria preferir uma sem açúcar. Porque quando a gente consome o açúcar também, a gente também acaba tendo pico de glicemia, exatamente. Né? Aí você tendo essa hipoglicemia após, você vai querer comer mais carboidrato, isso pode também não ser tão interessante. Por isso, quando a gente come um chocolate ou uma sobremesa, a gente fica com tara no açúcar. Exatamente. Na verdade, é um ciclo vicioso. Quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. Porque o corpo vai entrando em estado de hipoglicemia e vai tentar compensar isso de alguma forma. Durante o carnaval, durante a sua festa, isso aqui seria o ideal pra gente levar na bolsa. Exatamente. E dá pra levar, né? Dá pra levar. O ideal é você tentar garantir uma alimentação de 3 em 3 horas, de preferência, e alimentos práticos que você possa levar na bolsa, que não sejam perecíveis. Gente, aqui é um mix de frutas oleaginosas, frutas secas. Exatamente. Tão gostoso, né? Excelente, prático. Você pode fazer uma medida lá com 2 colheres de sopa, que vai dar mais ou menos 20 gramas, colocar naqueles saquinhos de papel celofane e montar o seu kitzinho carnaval. Então, aqui você vai ter várias oleaginosas. Você pode fazer uma misturinha de amêndoas, nozes, castanha do Pará, castanha de caju, sem sal de preferência. Agora, por experiência própria, não leva demais. Exato. Sabe por quê? Na viagem eu levei, porque a gente ia caminhar bastante, e eu levei um saquinho com bastante. Falei, vamos levar um saquinho com mais, vai que a gente demore para voltar. Como tá muito calor, gente, essas frutas têm um óleo muito grande. Elas soltam esse óleo com excesso de calor e fica com gosto de ranço. Aí não fica tão interessante. E então até leva você pouquinho perde por o vez, benefício dela ter uma gordura muito saudável. É verdade. Até porque ela é uma fonte de ômega 3 vegetal e outros tipos de óleos também, né? Nesse caso, gordura monoinsaturada, gordura poli, mas é isso que você falou. Aqui a gente tem as frutas secas. Gente, isso aqui é tão gostoso. É uma delícia. Então, essa fruta desidratada, ela também é muito prática. A gente só tem que se atentar com a quantidade, porque ela em excesso também será calórica. Até porque quanto mais desidratada a fruta, mais concentração de açúcar na fruta. Agora, mas cuidado com a fruta desidratada e a cristalizada. A cristalizada tem açúcar. Que aí vai ter açúcar, exatamente. Essa daqui não. Ela é desidratada, vai ter açúcar, mas você consumindo numa quantidade certinha não tem problema nenhum. E nesse caso, menos oxidação do que as oleaginosas, que é aquilo que você falou. Não vai ter gosto de... aquele gosto de ranço no final. A maçã. São frutas ótimas e práticas também para você levar, até porque são frutas que vão aguentar um pouco mais. Então, a maçã, a pera e a própria ameixa também pode ser uma ótima opção. Uma outra opção também que eu dou para os meus pacientes são as lascas
de coco, que também é muito prático de você comprar, levar e também não é tão perecível. E é gostoso porque a gente tem uma boa gordura, né, também, né? Do coco. Aqui a gente tem as barrinhas de cereais. Exato. De preferência, uma barrinha de cereal mesmo. Se atentar para a quantidade de fibra da barrinha. Em torno de 4 gramas de fibra seria o ideal. Tá. Então, uma barrinha livre de conservantes, corantes, aromatizantes, como a gente sempre fala aqui. Uma ótima opção também é a barrinha de proteína. Porque essa barrinha vai dar mais saciedade. Essa aqui, ó. Exatamente. Agora essa paçoca. A paçoquinha sem açúcar. Ai, gente, o que é essa paçoca? Colocaram errado na mesa dela. Você tem uma paçoca com açúcar e você tem uma paçoca sem açúcar. Essa é sem açúcar. Sem açúcar. Então também é uma ótima opção para quem está com vontade de comer alguma coisa mais doce. E nesse caso também você não vai ter aí um pico de glicemia, por conta, justamente por ela não ter açúcar. Aqui depois, quer dizer, você já pulou, já curtiu o carnaval, tá voltando para casa. Como reidratar esse corpo, né? Exato. E depois de tanta bebida alcoólica, porque a gente sabe que as pessoas acabam exagerando na quantidade de álcool, né, durante esses dias. Então aqui o ideal seria a gente usar uma alimentação mais detox, para justamente ativar toda essa função do fígado, principalmente, né? Porque o coitadinho está ali metabolizando e a gente sabe o quanto que vai ser importante poder fazer aí essa compensação. Então, a minha indicação é dar preferência para os chás, de preferência a erva, porque na erva eu vou ter uma concentração maior do ativo. E então, não comprar os de caixinha, né? Melhor. Se a pessoa tiver essa possibilidade de misturar várias ervas, então hibisco, cavalinha, dente de leão, a centelha asiática também vai ser uma ótima opção, que é riquíssima em silício. A gente pode fazer uma combinação dessas ervas e fazer a própria infusão de chá em casa. Tá. Você pode fazer tanto quente ou fazer um chá gelado também, usando cascas de abacaxi, limão siciliano e sair com essa garrafinha com você, para o trabalho, para a academia, para onde você for. Leva uma garrafinha térmica, né? Mantém a temperatura. É uma ótima opção. Né? De preferência, não usar açúcar nesse chá. Ah, é. Até porque ele vai ter uma função diurética. Então, a pessoa que tem uma retenção muito grande de líquido vai conseguir dar aquela eliminada. Uma limpada, né? Exato. Aqui tem o alho. Por que o alho é bom? Porque o alho tem uma função de detox, principalmente no fígado. Então, qual que é a minha opção aqui de usar o alho? Abusar do alho nos temperos, por exemplo, nos molhos para salada. Então, você pode fazer um molho lá com azeite, com vários tipos de óleo, com vinagre e colocar um pouco de alho lá nesse molho também, para justamente ativar mais aí toda essa limpeza que a gente tem que causar no organismo. Melancia? Um ótimo alimento, porque vai ter um teor de água muito grande. Então, nesse caso, quanto mais água nessa fase, que é um processo que a gente precisa hidratar mais, melhor. A gente só tem que se atentar porque a melancia também tem um alto teor de açúcar. Quem é diabético Exato, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ou então fazer combinações, por exemplo, comer um pouquinho de melancia com um pouquinho de oleaginosa ou um pouquinho de proteína para retardar também essa absorção. Mas vai ser um alimento muito hidratante também para esse verão que está super quente. Nossa, tá demais, e justamente né? para o carnaval também. Você sabe que as pessoas não percebem que estão se desidratando, né? Demais. A gente tem que se atentar porque, na verdade, quando você tem sede, já significa que você já entrou num processo de desidratação. Então, por isso que é tão importante você já ir tomando água. E uma dica também, tomou uma dose de bebida, sempre combinar e intercalar com água. 2 copos de água para cada dose de bebida. Isso seria o ideal até para você manter aí os níveis bem adequados. Vamos fazer um suco agora, que é um suco super hidratante, né? O que você vai colocar nesse suco? Vamos usar a pera. Isso, que tem vários nutrientes e é super prático. Né? Que todo mundo tem em casa. Usar ingredientes que nós já temos em casa. Como a pera é mais perecível, então às vezes até estraga. A gente já estraga usa fácil mesmo, muita verdade. facilidade. Então, mas isso é outra coisa. Às vezes a gente compra tanta variedade, tanta quantidade que joga tudo fora. Exatamente. Compra aos poucos, né? Compra aos poucos, até porque a fruta também vai tendo perda de nutrientes. Então, o ideal é você comprar aos poucos e ir utilizando da melhor forma. E a fruta congelada não mantém os nutrientes, você vai ter, mas já numa quantidade menor. Né? Então, nesse caso, o ideal seria a fruta in natura. Quanto mais fresca, melhor. E geralmente também produtos que você tenha naquele mês, né? Até porque o teor de nutrientes é maior. Safra, né? Nós vamos usar a couve. A couve ela vai ser riquíssima em magnésio, em ácido fólico, em cálcio também. Então, para aquelas pessoas que não têm um consumo tão equilibrado de cálcio, também é uma ótima opção. E também vai ajudar a fazer aquela limpeza no organismo. Sem falar que ajuda até o estômago, né? E até também na função intestinal. Exatamente, até porque tem uma ação alcalina. Ótimo. E água de coco. Por que água de coco? Porque o teor de potássio e sódio é muito equilibrado. Tem sódio, mas uma quantidade bem pequena e muito potássio. Então vai ajudar também nesse processo de hidratação. Agora é só bater. Bateu super simples.
Sempre A gente estava tentar. comentando aqui, isso, é só puxar. Do melhor seria não coar, né? As pessoas porque você têm vai um manter hábito o teor de coar, fibras, né? exatamente. Quer E puxar? nesse caso, Deixa eu pra você. E nesse caso, além de você manter teor de fibras aqui, é se atentar também para não colocar açúcar e nem adoçante. Porque usando frutas mais doces, você não vai ter essa necessidade. E aqui a gente já tem a pera, gente, que é tão docinha, é a própria água de coco Exatamente. também. E a Já vai couve, ter tem gente que fala assim, mas será que a couve fica gostosa? A gente com uma delícia no suco. Uma delícia, você acaba nem sentindo, até por ela ter vou essa provar. função mais alcalina, você acaba não sentindo o sabor da couve. E quanto que eu posso tomar desse suco? O ideal 200 ml por dia. Você poderia tomar todos os dias por volta aí de 200 ml. E principalmente agora, pós-carnaval, Tão seria uma bom, ótima gente. opção. Olha a delícia. Meladinho. Gente, Super a água de refrescante. coco já é doce. A pera melada. Não precisa de açúcar. Em casa eu gosto Olha de que espremer delícia. um limão ainda. Vai dar um saborzinho adoro mais limão. ácido, mais gostoso ainda. Bom, né? Eu vou levar comigo esse. Opa. Vamos responder as dúvidas que surgiram? Vamos lá. Vamos ver a primeira que chegou, qual é? Isadora. Vou passar o carnaval nos bloquinhos de rua do Rio de Janeiro e dificilmente encontramos opções saudáveis para comer. É verdade. O que é melhor, milho ou sanduíche natural que compramos dos vendedores ambulantes? Então, aí que tá. Os dois seriam ótimas opções pensando aí no valor nutricional. O que a gente vai ter que se atentar aqui? Só para o sanduíche, se de repente esse sanduíche realmente Tem maionese, não corre né? nenhum risco de contaminação, justamente por conter ingredientes que são muito perecíveis. Então, nesse caso, só tomar cuidado com isso. Agora, se for um sanduíche que não tem lá maionese, tem um teor legal de frango, atum, milho no próprio sanduíche, pode ser uma opção. Cuidado só de onde você está comprando esse sanduíche. A No procedência. caso do milho, excelente, porque vai ser um alimento altamente energético e ainda vai ter fibras. Mas o milho sem a manteiga, né? O ideal seria sem manteiga. De preferência lá com um pouquinho de sal, também não vai exagerar na quantidade de sódio, mas um pouquinho ainda você pode colocar, até para poder também te dar aí um pouquinho te ajudar, até porque o sódio também vai manter pressão e é importante para isso. Agora, Isadora, segue a dica que a Helene passou pra gente das frutas oleaginosas, das frutas secas. Exato, de levar Um os seus próprios pouquinho de pacotinhos nada, prontos. não E é é? tão prático, você prepara isso com muita facilidade. Leva no bolso, é Exato. pouquinho. É o quê? Você não 40 precisa nem parar gramas? para comer, você pode comer pulando lá no bloquinho, curtindo o bloquinho. Vai ficar muito mais saudável, porque você já está levando, você já sabe a procedência. Porque o problema da gente comer, eu acho, na rua com esse calor, é que, por exemplo, o transporte a gente não sabe como foi feito, se foi condicionado da forma correta, se teve uma proliferação Exatamente. de bactérias. Você corre um risco muito maior, Então. sem dúvida. Você preparando em casa, não. Você já sabe como que foi o processo todo de manipulação. Verdade. Vamos ver mais uma pergunta? Letícia, o que devo comer no dia seguinte da bebedeira? Ouvi falar que doces ou alimentos gordurosos como hambúrguer podem ajudar a curar a ressaca. De onde vai Na tirar verdade, isso? você vai fazer o seu coitadinho do seu fígado, hein? Tem que metabolizar todo esse álcool e ainda mais todo esse bando de gordura que você está consumindo via alimentação. É o oposto disso, não é? Não, exatamente. Você vai precisar de uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. De preferência, investir em saladas, em verduras, legumes, as próprias crucíferas, a couve-flor, o brócolis. Vai ser muito interessante também para ajudar aí na função do fígado. Então, nesse caso, investir em alimentos mais saudáveis. Tem gente que e diz... temperinhos. Tem gente que diz, para curar uma bebedeira, só outra bebedeira. Aí depois você vai ver o seu fígado, o que acontece. E né? a dor de cabeça que você tem depois, não é? Já teve gente sorrindo aqui, achando que a ideia era boa. Tem outras dúvidas chegando? Vamos ver? Para a Helene esclarecer as nossas dúvidas. Ó, a Viridiane, quando volto das festas da madrugada, sinto uma fome incontrolável. O que posso comer para saciar o apetite sem prejudicar a minha dieta? O ideal seria investir em alimentos ricos em proteína. Um iogurte com alto teor de proteína poderia ser interessante, ou mesmo um omelete nesse horário, um sanduíche com atum, com frango. Então ela pode fazer aí uma combinação interessante de proteína, um teor de carboidrato não tão grande, até porque o gasto de energia aqui não vai acontecer, né, de uma forma normal. Durante o dia você tem um gasto maior, à noite você já não tem esse gasto todo, e só se atentar para isso. A proteína vai ser uma ótima opção porque ela sacia com mais facilidade. Agora, comer biscoito doce, recheado, biscoito de polvilho, essas coisas, é Sucos fria, né? industrializados, néctar que não tem nada de fruta, só muito mais açúcar, então aí não é tão indicado. E não vai saciar, que é o mais importante aqui. Um beijo, viu, Viridiane? Vamos ver mais um? Lohane, chá branco ou chá verde de latinha ou de caixinha tem o mesmo efeito dos chás naturais? Na verdade, não. Até comecei explicando isso. Os chás, as ervas, elas vão ter uma concentração maior de ativos.
Então, nesse caso, catequinas, polifenóis presentes nos chás vão estar muito mais presentes aqui do que nos produtos industrializados. Porém, muitas vezes eles vão ser fáceis também para a pessoa levar. Então, nesse caso, você vai ter que saber como fazer. Aqui você pode fazer e levar, ou então tomar em casa, dá preferência para tomar em casa. No caso, por exemplo, de um chá branco ou um chá verde lá no bloquinho, ou num momento de descontração, pode ser interessante. Ao invés de, por exemplo, tomar um refrigerante ou alguma coisa gasosa, que aí também, além de ter açúcar, vão ter outros antinutrientes que não são interessantes também durante esse período. Mas se a gente olhar bem no rótulo, mesmo na composição daquele chazinho de latinha ou de caixinha, você vai ver que tem uma quantidade muito pequena de chá, né? Sim, exatamente. Então, de ativo mesmo vai ter muito pouco. Mas pode ser uma estratégia de mais favorável nesse caso. Né? Então, ao invés do refrigerante, uma opção mais saudável. Mas, sem dúvida, o ideal é você preparar em casa e levar com você de preferência, ou então, em casa, realmente, você usar só a sua infusão. Ou faz um chá mais forte, põe numa garrafinha térmica, depois compra uma água gelada e mistura lá. Pode ser uma opção também. E aí você dá sempre com o seu chazinho. Vamos ver mais um? Lara, quais alimentos podemos comer para aumentar a disposição? Os alimentos que dão energia, então os carboidratos. Nesse caso, a banana, os cereais integrais. Você até pode consumir um chocolate de vez em quando, não tem problema, a gente fala isso, mas com teor de cacau maior. Então, são esses alimentos que vão dar mais energia, que são fontes de triptofano. E aí, com isso, você vai ter mais disposição e energia. E quais alimentos evitar para a gente não ter aquela história daquele cansaço, aquele sono? Então, o ideal seria a gente evitar todas as frituras. Então, aquela coxinha, aqueles salgadinhos lotados de gordura não serão boas opções nesse caso. Salgadinhos industrializados, biscoitos industrializados também. O próprio refrigerante também pode não contribuir aqui, e cuidado com as bebidas alcoólicas em geral. O Guaraná ajuda a dar disposição mesmo? O Guaraná em pó pode também ser uma opção. Então, o próprio Guaraná, misturado, você pode fazer alguns shakes misturando o Guaraná em pó, então seria interessante também. E o açaí também vai ser um alimento bem energético. Então, para quem gosta, misturar lá um pouquinho de banana, colocar uma granola sem açúcar também pode ser uma ótima opção. Só controlar, porque a quantidade de calorias do açaí são grandes, muito grande, né? Exatamente. Então, só cuidado com isso, mas também é um alimento altamente energético. Mas se a gente vai comparar, gente, a quantidade de caloria de um açaí para um hambúrguer, você fala, é a mesma caloria, mas a quantidade de nutrientes de um e de outro, é muito maior, né? É incomparável. Então, tem isso também. A gente também não precisa só se preocupar com calorias, é claro que sim. Mas o mais importante é a qualidade nutricional também do que você está consumindo. Olha, e lembrar, gente, que aqui a gente fala bem en passant, bem rapidinho essa história toda, mas o legal seria você conversar com uma nutricionista, porque somos pessoas completamente diferentes. O meu corpo tem uma necessidade diferente da Elaine, diferente do seu. Então, a nutricionista vai te orientar quanto à tua necessidade individualizada. E não só no carnaval, mas para a vida toda, né? Exatamente. Vou passar os contatos da Elaine de Pádua, ó. O site é o dnanutri.com.br, dnanutri, tudo junto.com.br, e no Instagram, @ElaineDNANutri, você tem informações sobre o trabalho dela. É claro que a Elaine volta mais vezes ao programa, querendo sugerir aí um tema, fique à vontade. Muito obrigada. Um ótimo carnaval, viu? Obrigada, você também.